O recorde de forças G suportadas por uma pessoa é o incrível número de 3 dígitos. Olá, Jokers da ciência! Hoje vamos mergulhar de cabeça no tema das forças G, aquilo de que sempre se fala, mas que as pessoas realmente não sabem o que é. Isso tem grandes implicações. Por exemplo, quantos Gs uma pessoa aguenta antes de desmaiar? Você acha que alguém pode morrer apenas devido às forças G? Você sabia que há vários tipos de força G conforme a direção em que atuam? Ou quantos Gs você acha que dá para aguentar em um parque de diversões? Bom, então fica aí para ver o vídeo que eu vou te contar. Vamos lá. Primeiro, força G. Certo. O conceito está errado? Quando falamos de força G, nos referimos a acelerações. Normalizamos porque, ao falar de força G, tratamos de aceleração multiplicada pela massa do objeto. Por exemplo, se estou aqui agora suportando um G, a Terra me empurra para baixo com essa aceleração. Como falo de mim, já consideramos minha massa cerca de 70 quilos. Essa é a força de um G. 2 Gs equivalem ao dobro do seu peso. Mas o que significa 0G? Ou pior, menos um G. 0G se refere a qualquer ambiente em que não haja nenhum tipo de força. Por exemplo, na Estação Espacial Internacional, há 0 Gs. Por quê? Bem, porque está sendo igualada à força centrífuga que os astronautas sentem ao girar. A gravidade empurra para dentro e outra força para fora. Como são iguais, se anulam e o resultado é 0. Portanto, isso é 0G. Veja, para que você entenda quando é 0G. Basicamente, se você colocar um peso embaixo de você e se pesar. Se a balança marcar 0, você está em 0G, certo? Se você marca seu peso exato, está em 1G, porque quedas livres são 0G. Se você está acelerando, a Terra está fazendo com que você acelere. Bom, primeiro vou te contar algumas coisas e no final do vídeo eu explico. Há alguns meses viralizou um vídeo com algumas pessoas dentro de um Tesla carro elétrico com grande aceleração. E o que eles fizeram foi colocar um celular, estavam no banco de trás, pegavam um celular e aceleravam muito, de tal forma que o celular, para a pessoa que estava segurando na mão, era arrancado e ficava grudado no banco. Olha, vou deixar você ver. Caramba! Caramba! Isso ocorreu porque dentro do carro houve uma força G alta. Para você entender o que aconteceu, basicamente é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Ela diz que sem força externa, um corpo em repouso tende a continuar assim. Então, o celular estava parado, o banco do carro acelerou, mas o celular continuou parado até que o banco do carro o tocou e o banco do carro empurrou o celular para frente. Se olharmos do ponto de vista do celular, o celular simplesmente está parado e, de repente, percebe que o banco gruda nele e começa a empurrá-lo muito rápido para frente. Quando o carro para de acelerar, o celular cai, pois não continuará acelerando por 10 segundos. Se não fosse assim, ele atingiria 1000 km/h, o que é impossível. E o que aconteceria se estivéssemos em um carro a 100 km por hora? A velocidade é constante, não está mudando. E deixamos o celular na mesma situação que no Tesla. Se você soltar, não vai acontecer nada, o celular só vai cair. E por que ele não fica preso no banco? Isso ocorre devido à lei da inércia, ou primeira lei de Newton. Como o carro e o celular já estão a 100 km por hora, o banco não precisa empurrar o celular para que ele atinja essa velocidade, pois ele já está a 100 km por hora. Por exemplo, no caso do vídeo, as pessoas que estavam dentro do carro experimentaram forças G horizontais, porque a força estava indo perpendicular à coluna vertebral. Ou seja, nesse caso, a força estava empurrando eles para trás. Eles estavam sendo pressionados contra o banco. Na verdade, esse tipo de força que faz com que fiquemos grudados no banco é muito mais suportável para os humanos. Se você está a 100 km por hora, freia e é lançado para frente pela lei da inércia. Você freia a 100 km por hora. O carro para, mas você segue a 100 km por hora. Então, essa força G é muito mais difícil de suportar para os humanos, mas simplesmente é por uma questão biológica do sangue nos olhos. Bom, então, a pergunta de 1 milhão. Quanta força G uma pessoa pode suportar antes de desmaiar? Ou, como já te disse, morrer? Bom, na verdade é complicado de responder, mas eu vou te responder, fica tranquilo. Por exemplo, se você levar um tapa na cara, isso vai fazer com que você suporte força em certas áreas do seu rosto. É uma força G muito alta, de verdade. Isso ocorre em uma área bem específica e por um tempo muito curto, né? Então não causará dano. De modo geral, não é?
Mas, no entanto, suportar forças G de menor intensidade, mas durante um período mais longo de tempo, pode ser mortal. Então aqui está a complicação. Não é totalmente exato, mas é possível conseguir valores aproximados, mesmo que pareça difícil de acreditar. Foi feito um experimento em que havia voluntários. Sim, voluntários que participaram do experimento. Para saber quanta força G uma pessoa suporta, chegou-se a esta conclusão. É possível suportar 20 G por até 10 segundos, 10 G por 1 minuto e 6 G por 6 minutos sem problemas. Todas essas forças G são horizontais, aplicadas no eixo perpendicular à coluna vertebral. A coluna vertebral sobe, pois as forças G atuam para frente ou para trás. O recorde de forças G suportadas por uma pessoa é o incrível número de 3 dígitos, de 214 G sendo do tipo que te impulsionam para frente, ou seja, dessas que seriam ruins para os vasos sanguíneos. Na verdade, isso é loucura. Foi em um acidente, numa colisão, e o piloto se chamava Kenny Brack, que era um profissional. Bom, você deve estar se perguntando, e as forças G verticais? Por que não falou delas? As forças G verticais? As verticais, como você provavelmente está imaginando, são aquelas que se aplicam na mesma direção da coluna vertebral, ou seja, ou para cima ou para baixo. E são experimentadas principalmente pelos pilotos de caças, de aviões em geral. Imagina que você está pilotando um avião, está a 1000 km por hora, imagina que você pega os controles e puxa para você muito, muito, muito forte. O que vai acontecer é que o avião vai tentar fazer um looping. Segundo a primeira lei da inércia, você tentará seguir em linha reta, mas não conseguirá porque o assento já girou. Então ele vai te empurrar para cima. Então você não vai conseguir continuar com a inércia que tinha e você se vê obrigado a girar, já que o assento tinha girado. E o que você vai sentir é uma força brutal, 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 para baixo, como se você fosse comprimido contra o assento. É importante esclarecer. Quando digo para baixo, refiro-me abaixo do seu traseiro, certo? Porque, se não, sério, porque pode ser que você esteja em um caça de cabeça para baixo, tá? Esteja indo de cabeça para baixo e de repente você tenta fazer um looping de novo. O que vai acontecer nesse caso é que você vai sentir uma força para baixo do seu traseiro, mas na verdade vai ser para cima da terra, para o céu. Sempre que eu disser para baixo, estarei falando em direção ao seu assento. Na verdade, existem pilotos tão extremamente experientes que são capazes de encher um copo d'água enquanto estão fazendo uma curva, ficando de cabeça para baixo. E tudo isso porque o que eles estão fazendo é manter um G durante toda a curva, de tal forma que é como se estivesse simplesmente despejando a água praticamente, sentado em casa. Aqui não entra Coriolis, que é o raio traçado pelo avião, certo? É muito grande, então é praticamente desprezível. Existem forças G positivas e negativas ao falar de forças G verticais. Forças G positivas levam o sangue aos pés, enquanto as negativas levam à cabeça. Mas e esse? O que ele diz agora sobre sangue? Aqui entra um assunto muito importante que é o sangue que acabei de mencionar. Imagine que você está em um avião prestes a fazer uma curva que gerará G positivas, certo? Como disse, o sangue vai para seus pés e vou explicar o motivo. O sangue é em seu corpo. Segundo a primeira lei de Newton, a lei da inércia, vai seguir a trajetória que estava, mas não vai poder continuar nessa trajetória reta, obviamente, porque estamos fazendo uma curva, então vai se acumular na parte de baixo dos seus pés, e isso vai fazer com que aos poucos você comece a enxergar pior, até que vai chegar um momento em que você vai ficar tonto. E se continuar assim, vai chegar um momento em que você vai morrer. Um piloto treinado, teoricamente, ok? Entre aspas. Pode suportar 9G positivas, daquelas que mandam o sangue para os pés. Conversei com um piloto de F-16 em um show aéreo que fui no ano passado em Albacete. O piloto americano disse que já suportou 10G. E quanto às forças G negativas? As forças G negativas levam o sangue à cabeça. Em que situações isso ocorre? Imagine que você está pilotando um avião e, em vez de puxar os comandos, você os empurra. Você fará esse movimento com o avião.
E o que vai acontecer é que como você está preso à cadeira, o mesmo acontece por causa da lei da inércia. Você vai querer seguir em linha reta e o sangue que está dentro do seu corpo também, mas você não vai conseguir porque está preso à cadeira. Como disse, ao girar, todo o sangue vai para a cabeça por causa da lei da inércia. Forças G são ainda mais perigosas. O limite teórico está por volta de 3, mas o piloto do F-16 disse que já suportou quase 4G negativas. E se você acha pouco? Fique de cabeça para baixo por um tempo e você vai ver como todo o sangue desce para a sua cabeça. E é uma coisa realmente horrível. Agora imagine isso 4 vezes. 4 vezes essa força, de verdade, é uma barbaridade. Ajuda você a identificar se é G positiva ou G negativa logo de cara. Se a cabeça está fora da curva, é G negativa. Se os pés estão fora, é G positiva. Faz sentido, né? A força centrífuga joga o sangue para fora. Assim, se a cabeça estiver mais alta, todo o sangue irá para ela. E se o que está afastado são os pés, então todo o sangue vai para os pés. Agora vamos falar sobre as forças G, nos parques de diversões, já que é um dos lugares onde você pode experimentá-las de forma mais extrema, sem perigo. Porque nenhum... Bom, não sei se alguém que assiste a este vídeo vai pilotar um caça algum dia, mas tomara. Mas como eu sei que nunca vou pilotar um caça na minha vida, os parques de diversões são uma aproximação bem interessante, né? Você pode experimentar todos os tipos de forças G mencionadas no vídeo. Para frente, para trás, para cima e para baixo. 0G. Só para você saber, as forças G mais perigosas nos parques de diversões são as negativas, pois poucas pessoas conseguem suportá-las. Se eles descuidassem ao criar uma atração, poderiam facilmente ultrapassar os limites humanos. E na verdade, eu estou convencido, beleza? Isso é um pensamento meu, não sei se é verdade, não li nada sobre o assunto, mas eu estou convencido de que os limites de altura para pessoas altas também existem, obviamente, para que você não bata em nada. E perfeito, tudo isso a gente já sabe, mas para que você não ultrapasse o limite de G negativas, porque quanto mais longe sua cabeça estiver do assento, mais G negativa você vai sentir. Vou te contar algo maluco. Pilotos de caça, quando estão colados ao chão, certo? Nos treinamentos ou na guerra. Geralmente eles preferem voar perto do chão. Por exemplo, se houver uma montanha, você evitaria que os radares do outro lado da montanha te detectassem com tanta facilidade? Como costumam estar camuflados e escuros, não dá para vê-los de cima. Por isso voam sempre próximos ao solo. Agora imagine que encontram uma montanha. Bem, o que eles fazem muitas vezes é, em vez de seguir reto por baixo, subir e depois descer novamente, suportando G negativa, certo? Porque ali você tem que suportar G negativa. A cabeça fica fora da curva e você desce de novo. Quando chegam na montanha, eles viram de cabeça para baixo e fazem a curva, para suportar G positivas, já que as G negativas reais devem ser extremamente desconfortáveis. E então, agora já podemos entender por que, quando estamos em um movimento de queda livre, estamos suportando 0. G em todos os ambientes que te mencionei antes, de que havia algum tipo de força G, sempre o que produzia essa força G era algo que estava em contato com você, entendeu? Agora que estou aqui de pé, estou suportando um G, porque a terra está me empurrando para baixo, mas o chão está bem debaixo de mim e está impedindo que eu vá para baixo. Está me empurrando para cima, gerando um G. No caso do vídeo do Tesla, é o banco do carro que está empurrando o celular para frente. Então, quando você está em um movimento de queda livre, não há nada que esteja fazendo sua aceleração mudar, não há nada te empurrando. Todas as partículas do seu corpo, todas igualmente, estão passando pela aceleração. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Se foi assim, deixa o like, se inscreve e já sabe, Ciência Plumos.